Vamos ao próximo assunto. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta semana o julgamento que vai definir se parentes podem ocupar ao mesmo tempo o comando do Poder Executivo, Presidência da República, e do Legislativo, Presidência do Senado, da Câmara dos Deputados. A sessão no Supremo está marcada para esta quarta-feira. Inicialmente, o caso seria discutido no plenário virtual, mas foi alterado para o plenário tradicional, após destaque apresentado pelo ministro Flávio Dino. A ministra Carmen Lúcia, que é a relatora do caso, já apresentou o documento, que eu voto. E agora os advogados do PSB, o partido que fez o questionamento, os advogados do Senado, vão apresentar as argumentações. A ministra já havia se posicionado e dito que o judiciário não pode interferir em questões do poder legislativo brasileiro. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero ouvir você, Ricardo Roust. Desculpa, mas eu não me aguento. Desculpa. Parabéns, ministra, pela lucidez. Que casuísmo é esse de querer julgar isso agora que vai ter eleição para presidente da Câmara? Que é isso? Parabéns, ministra. Assunto interna corpus. Não devia ter falado, porque eu sou âncora, mas eu queria ouvir você. Mas você falou as minhas palavras, concordo com você plenamente, Capês. Acho que a ministra Carmen Lúcia está falando aquilo que é o óbvio. Não compete ao Supremo Tribunal Federal interferir em assunto interno do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e ponto. É simples, é nítido isso. Poderes são independentes. Parabéns à ministra Carmen Lúcia, é isso que eu acho. Sérgio Zagarino. Embaixo aqui de mim, está escrito já. Decide se parentes podem ocupar. Você que tem casa, o que você acredita? Gente, é evidente que a gente não pode pensar numa democracia plena com pessoas que são muito próximas, parentes, ocupando cargos de extrema relevância, que estes cargos, em que pese tem que ser harmônicos, eles precisam ter garantidas as suas independências. Então, mais uma vez, a ministra Carmen Lúcia foi muito feliz com sua ação em falar, olha, talvez não seja esse o momento de a gente sequer discutir o assunto. Meu querido João Belucci, queria só ver um posicionamento. Imaginemos que o sujeito se elegeu deputado federal. Muito bem. Aí ele se elegeu deputado federal, no primeiro biênio ele foi eleito junto com o presidente da República. Ele tenta a presidência da Câmara, mas não consegue. No segundo biênio, ele consegue se eleger presidente da Câmara dos Deputados. Aí, o parente dele é candidato favorito a ganhar a eleição para presidente. Ele não vai conseguir se candidatar? O TSE vai impugnar a campanha dele? Nós não estamos falando aqui de um cargo de nepotismo que você nomeia um parente. O sujeito se elegeu pela urna popular e depois, entre os colegas, ele ganhou uma segunda eleição. Mas qual é a sua posição? Pois é. É uma pergunta que eu estou fazendo. É difícil a questão, Capês, justamente por isso. Porque no mundo prático, na vida real, os políticos operam a máquina pública com os seus parentes. Assim como na iniciativa privada. Você opera a iniciativa privada com os seus parentes, que em tese são de confiança. Isso ocorre na política também, só que eles adaptam a legislação fazendo o jogo. Ó, nomeia em outro lugar, porque aqui não pode, nomeia no gabinete daquele. Mas na prática são as suas pessoas de confiança. A política se opera com as pessoas de confiança. Agora, a única coisa a se louvar aí na questão é a Carmen Lúcia falar que não vai interferir no poder do legislativo, né, que compete ao legislativo. Agora, na prática, isso já acontece. Então, seria somente legalizar uma situação que já ocorre. Agora, lembrando também que o STF recente permitiu também que escritórios de parentes dos juízes supremos tenham casos lá. Então, fica difícil, né? Cada hora vai para um lado as decisões. Mas, João, esse exemplo que você deu é a mais perfeita colocação do porquê que a gente chegou até aqui. Você pega empresas sérias do setor privado, os cargos ali de suas diretorias, suas gerências, eles são estritamente profissionais, aqueles cargos técnicos que o governo passado visava. Tanto é verdade que o governo passado, ele colocava ministérios de acordo com a sua competência técnica. Agora, e o que a gente vê em vários outros governos, são cargos de amizade, de confiança, vem cá, vamos governar junto, vem cá o familiar, e o Brasil chegou onde a gente está, com os piores índices possíveis do mundo. Leandro Ferreira, queria mais uma vez lembrar que os 3 cargos que se colocam são cargos políticos a que se chega através do voto, não através de nomeação. Eu acho que essa sim é uma boa matéria para o legislativo abordar, né, se for o caso, mas também acho que não é o caso de julgar isso agora. A Carmen Lúcia deu uma declaração boa em relação a isso. Eu imagino que essa situação não seja uma que, hipoteticamente, como no seu exemplo, Capês, afeta o âmbito nacional,
né? Mas eu imagino que câmaras municipais, Brasil afora, devam ter repetidos casos de situações desse tipo. Agora, eu entendo que faz sentido que o próprio voto entre os pares seja definidor disso a princípio. Eu também concordo que há situações bastante graves que envolvem a indicação de parentes para cargos e posições que são de livre provimento do mandatário de um poder. Mas esse é diferente e diz respeito à liderança política. Eu vejo muito mais problema, por exemplo, em relação ao primeiro-damismo que existe no Brasil, que faz com que muitas primeiras-damas no Brasil afora, ao invés de terem competência para para participar, por exemplo, de uma política como a da assistência social, acabam sendo apontadas para essas secretarias sem que isso seja, de fato, uma preocupação de cumprimento daquilo que está na lei do SUAS, por exemplo. Então, eu vejo que há outros problemas relativos à indicação de parentes, inclusive esse que o Bellucci citou aqui em relação a casos no STF, que tem como advogados parentes dos juízes, né? Esse é um problema secundário se comparado com problemas como o primeiro-damismo na assistência social. Bom, eu vou dizer que eu sou fã da ministra Carmen Lúcia, experiente, discreta, técnica, trabalhadora, competente, e aplaudo mais uma de suas decisões.